Olá, bom dia. Estamos às 9 horas e 50 minutos do dia 6 de fevereiro de 2023. Estamos gravando mais um vídeo. Estamos no final da nossa reta para mostrar que os Rothschild são a ONU, são a OTAN, são os reis do mundo. Então falta pouco para chegarmos ao final. E no vídeo anterior, aqui aproveito para agradecer. Nossas visualizações cresceram muito, né? Estão em 11 mil e os inscritos também estão em 1.740. Então, fora a maçonaria, que é um grupo restrito, e o Colégio dos Magos Caldeus, que é outro grupo restrito. Então, as pessoas estão se comprometendo com o nosso desejo de esclarecer, divulgar a verdade e mostrar que a história é apenas aquilo que os donos do mundo querem que a gente saiba. E nós vamos dizer aqui o que eles não querem. Bom, o que nós dissemos foi que os judeus, segundo consta aqui, não vou ler de novo, eram os donos dos bancos. E, por serem os donos dos bancos, eles tinham a condição de desenvolver os países. Rothschild, através do roubo do do Duque de Hesse, do roubo do Banco da Inglaterra, do roubo do Banco da França e do roubo do Banco do Federal Reserve, ele se tornou imensamente rico. Mas ele não se contentou com isso, né? Ele quis colocar uma unha encravada no meio do Oriente Médio, que é a Palestina. Já mostramos a vocês que ele conseguiu. A duras penas, foi a Primeira Guerra Mundial. Aliás, quando nós falamos de guerra, nós não consideramos duas, tá? Então, o que aconteceu foi uma guerra em dois tempos. Então, quando a gente chama Primeira e Segunda Guerra, está cometendo um equívoco. Houve uma guerra com um período intermediário. Então, o certo é falar a Grande Guerra, dividida em dois tempos. Essa é a verdade. No primeiro tempo, eles conseguiram com que a Inglaterra conquistasse as terras do Sultão Hamid II e dessem aos judeus para enganá-los. Porque os judeus religiosos tinham vontade de voltar à Palestina, mas eles não tinham como. Então, os judeus ricos, ateus, askenaz, estão assassinando o arquiduque Francisco Ferdinando, conseguiram enganá-los e, através daqueles mecanismos que nós mostramos a vocês, conseguiram, então, aqui o Mar Mediterrâneo, Palestina, Mar Mediterrâneo e Palestina, e o detalhe, o close aqui, ó. Aqui a Palestina e os judeus convivendo em paz, antes do movimento sionista, e aqui, com o movimento sionista, os judeus tomam a terra dos palestinos. E aí vai haver agora uma briga eterna que continua até hoje. Por quê? Porque viviam em paz judeus e palestinos, diz o rabino Israel Davidson Weiss. Eu fui formado na faculdade palestina e eu sou rabino judeu. Vivíamos em paz, até que o sionismo surgiu e tomou dos palestinos a terra dele. Não tivemos mais sossego. Aí ele diz, quer que o mundo volte a ter paz, acabe com o sionismo. Por isso que eu sou anti-sionista. Não é antissemitismo. O rabino Israel David Weiss é semita. Mas a frase dele é, quer que o mundo volte a ter paz, acabem o sionismo. É um semita que diz isso, não sou eu. Então, enganaram os judeus ortodoxos. A Eretz Israel
A terra prometida a Abraão, que os ortodoxos acreditam piamente, nós nem sabemos se Abraão existiu, estava na mão deles, às custas de 90 milhões de soldados mortos em campo de batalha, às custas de 42 milhões de civis mortos pela duplinha judaica Stalin e o Bigodinho, Hitler. Os dois eram judeus, fizeram um trato para não se agredirem e fizeram a guerra. A guerra toda. Só que a gente divide em primeira fase, 1914 a 18, segunda fase, 1939 a 45. Tá? Mas é uma guerra só. Então, aqui eles conseguiram, os sionistas conseguiram o apoio e a simpatia dos ortodoxos, porque eles voltaram à terra dos pais. Olha, vocês sabiam que os judeus ortodoxos saíram de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, depois de Cristo, 70 anos. Em 1945, os judeus sionistas convencem eles de que eles têm direito a essa terra. Sabe quantos anos tem? Qual é a pessoa, o povo, que abandona um lugar do ano 70 ao ano 1945, tem quase 1940 anos. Então, uma pessoa ou um povo, depois de 1940 anos, tem direito de reclamar um lugar onde ele morou, isso só na cabeça dos judeus. Mas o povo aceitou. E eles voltaram. Isso aqui já falando para vocês. Agora, a estratégia dos judeus é outra. Eles querem conquistar a Ásia. Eles querem conquistar a Ásia. O que é que acontece? A Ásia é uma desordem. Por quê? O que aqui está no mapa como sendo uma grande nação com o nome de Ásia, na verdade é um conjunto de tribos independentes. Uma bagunça. Bárbaros. Depois é que vão fazer isso aqui. Então, agora, o objetivo do Rothschild é conquistar a Ásia. A estratégia dele é muito simples. Simples e, mais uma vez, extremamente inteligente. Uma vez que ele venceu a primeira fase da guerra, ela acaba exatamente quando a Inglaterra cumpre a sua promessa. Achei a Declaração Balfour. Está aqui. Estimado Lord Rothschild, devia ser a Federação Sionista Mundial. É com especial satisfação que ele transmite, em nome de Sua Majestade, a seguinte declaração de apoio às aspirações dos judeus sionistas que foram apresentadas e aprovadas pelo Gabinete Imperial. Isso é na página 293 do livro de Ben-Gurion, Israel, do dia 2 de novembro de 1917. Então, essa promessa os ingleses cumpriram às custas de 90 milhões de mortos em campo de batalha e 42 milhões de mortos civis. Então, para eles, pouco importa. O que importa é que aqui concluiu-se o plano. Ben-Gurion, já mostrei, está assinando, cabeça baixa, aqui é cabelos brancos, é difícil de distinguir, assinando a independência do Estado de Israel, tomou a Palestina dos palestinos, mas não vai ficar barato. Os palestinos vão continuar lutando. Depois de ter perdido, eles vão tentar recuperar a independência. Criam grupos separatistas, não se misturam com os judeus e vão tentar fazer guerras e operações militares especiais, vamos chamar assim, para reconquistar a terra deles. Aquilo ali vai se tornar um inferno até hoje. Então, nós temos aqui, não vou ler, vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? É o que vai acontecer. Dá para ler? Dá, não dá? É o que vai acontecer. E não vai ser durante pouco tempo, ó.
Passa tempo, passa tempo, passa tempo e está escrito ali, continua. Ou seja, os palestinos querem sua terra de volta. Não conseguem. Perdem. Por que perdem? Porque o dinheiro está na mão dos judeus. E eles não têm dinheiro. Mas, de alguma forma, eles têm algumas vitórias. E essas vitórias vão ser perdidas totalmente depois do ano de 1945. Então, 1945 acaba definitivamente com as aspirações palestinas a Palestina. Eles têm que abrir mão. O mundo inteiro reconhece a independência do Estado sionista de Israel. Pronto. Contudo, o que eles querem, os sionistas, agora é a Ásia. A Ásia é uma porção de países, é uma porção de tribos bárbaras que estão ligadas apenas pela língua, pela cultura, né? São os cázaros, são os mongóis, né? E assim por diante. Então, mas qual é a estratégia que eles usam? Existe um chefe, e esse chefe é chamado o czar. Por incrível que pareça, minha gente, a primeira capital da Rússia é Kiev. Agora vocês entendem por que é que Vladimir Putin reclama a Polônia, por que é que Vladimir Putin reclama Kiev. Por que é que ele quer a Ucrânia? Porque nós temos aqui, deixa eu ver se eu acho no mapa fácil, os países, a bagunça dos países lá aqui. A bagunça dos países da Ásia, que se organizam debaixo da autoridade de um homem chamado czar. Czar vem de César, e olha só, Mar Negro, Império Russo, agora já se organizam, Império Húngaro, que termina se separando da Áustria, e Romênia, Bavária, e vai por aí. Mas o que nós vamos ver aqui é que esse Império Russo é frágil, porque ele está cercado pela Alemanha de um lado, pelo Império Húngaro do outro, pela Áustria de outro. Então, o que é que os Rothschild fazem? Enfraquecem ele mais ainda. Como que enfraquecem ele mais ainda? Sobrecarregando-o. Ou seja, com a desculpa de que vão tornar a Rússia mais poderosa, ela está aqui bem pequenininha, e aqui está o resto do mundo. Essa estracejada é a Rússia, e aqui é o mundo. Eles querem tornar a Rússia fraca para conquistá-la. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam a Polônia, que está aqui, e anexam a Rússia. E dizem, toma, é tua obrigação sustentá-la. Eles pegam a Ucrânia, daqui pequenininho, mas vou mostrar a vocês, Ucrânia, deixa eu pegar com lápis. Então agora, por isso vocês vão entender porque Putin está lutando pelo que é dele. Olha aqui, Polônia, qualquer um pode ver, Polônia, tá vendo, aqui é Rússia. São os Rothschild que querem sobrecarregar a Rússia para que ela fique sem conseguir mantimentos para sustentar tanta gente. Então eles dão a Polônia, a Ucrânia
e Varsóvia está aqui. A intenção deles, a Ucrânia está aqui e a Rússia está aqui. Ou seja, tudo isso aqui é agregado à Rússia com uma intenção maligna. A Rússia não vai sustentar esses países. A Polônia, a Ucrânia, a Lituânia, a Letônia, a Tchecoslováquia. A ideia deles é enfraquecer mais ainda. Por quê? Porque aqueles países bárbaros se tornaram um império. E eles têm medo do Império Russo. E aí, fazendo isso, eles sobrecarregam, oneram o czar. E realmente acontece. Vai acontecer. O czar cai na besteira, aceita, mas não consegue suportar durante muito tempo. Depois de algum tempo, o Império Russo vai ter que precisar de dinheiro. E quem é que tem dinheiro? Adivinhemos? Os banqueiros judeus. E os banqueiros judeus, então, vão fazer o seguinte: vão fundar um sistema que vai tomar conta da Rússia, chamada comunismo, e vão transformar o Império Russo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, para que o czar consiga sustentar os países que foram anexados, dados a ele foi um idiota, né? Então, vão precisar mudar de regime e vão fazer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para isso, matam Rasputin e chacinam a família Romanov. Então você vê, o preço é sempre sangue. Ou seja, a transformação do czarismo no socialismo é feito às custas da vida do maior protetor da família imperial russa, já como império. Aquelas tribos já se uniram, já são uma nação poderosa, e aí, para poder vencê-las, eles assassinam um monge que é um grande mago, Rasputin, é um tenente do exército britânico que usa o artifício de se instalar na embaixada inglesa em São Petersburgo, que era a capital da Rússia na época, e quando Rasputin é convidado para uma armadilha, depois de beber muito veneno e não morrer, ele sai, e quando ele dá as costas, o tenente tira um revólver Remington, que era exclusivamente de posse do exército britânico, e descarrega nas costas do monge. Pronto. Morto Rasputin, a família Romanov não sabe o que fazer. Os Romanov não sabem o que fazer. Então, o que é que acontece? Uma pessoa agora vai entrar em cena. Vou mostrar a vocês essa pessoa. Vou mostrar essa pessoa e vocês vão ver como é perversa o planejamento dos Rothschild. Aqui está essa pessoa. Reconhecem? O nome dele verdadeiro é Vladimir Ulyanovich. Mas ele usa o pseudônimo de Lenin. E o que é que ele faz? Ele deixa dentro da Rússia, ele é muito conhecido, ele não pode ficar na Rússia, ele vai ser reconhecido. É ele o principal mentor, seguindo o rabino Karl Marx, cujo nome é Moses Mordecai. O nome dele também é Vladimir Ulyanovich, ele usa o nome Marx. O nome de Leon Trotsky também é Bronstein. Todos eles usam nome falso. Para quê? Para poder conquistar a Rússia. E conquistam. Fazendo pequenas células, chamadas comitês, eles criam uma indisposição entre os agricultores, camponeses, que era a classe pobre, com a classe rica, a nobreza e o czar. Então, essa indisposição vai criar uma coisa chamada bolchevismo. E aí, Lenin se cedia na Alemanha, que é vizinha da Rússia.
E assim, no dia em que ele sabe que a Rússia está em crise, porque ela está empobrecida, primeiro de que tudo, que participou da Primeira Guerra Mundial, a primeira fase, vamos dizer assim, 1914 a 1918. Então, gastou muito dinheiro, está sem dinheiro. Segundo, porque eles sobrecarregaram ela, dando a Polônia, a Letônia, a Lituânia, a Eslováquia, a Ucrânia, por isso que Putin quer de volta. E aí, o que é que acontece? A Rússia, agora, já com o nome de União Soviética, passa a oferecer um risco aos Rothschild. Eles isolam ela. Esse cinturão aqui, ó, chamado Cortina de Ferro, é para isolar a Rússia do resto da Europa. Por quê? Eles temem que os russos, agora poderosos, apesar de sem dinheiro, mas eles têm, olha o tamanho do país. Acho que é o maior país do mundo. É o maior país do mundo. Eles têm medo dele. E têm todo o direito de ter medo. Sabe por quê? Porque vizinho aqui a Rússia está um outro país que nós vamos mostrar a vocês, a China. Então, como são uma mesma etnia, o que é que a Rússia faz? Ela se une à China. Para a tristeza dos Rothschild, a Rússia, que tinha recebido dos Rothschild a Polônia, a Letônia, a Lituânia, a Ucrânia, né, sobrecarregada, ela agora vai pegar a China, que tem mão de obra. E essa mão de obra da China está sendo explorada pela Inglaterra, ou seja, a terra onde os judeus cázaros se estabeleceram. E aí vão fundar um império que vai chamar União da República Socialista Soviética. E, para a tristeza ainda maior dos Rothschild, a Rússia consegue exportar a sua maneira de governar. Ou seja, embora ela tenha pouco dinheiro, mas com a mão de obra chinesa, que a China tem gente pra cacete, depois da Rússia, eu acho que é a Índia, o Brasil e a China são os maiores países. Então, o que é que eles fazem? Movimentam os camponeses chineses para expulsar os ingleses da China. Quem é que faz isso? Ho Chi Minh, um camponês que vira general. Vou achar o retrato dele aqui. Ele aceita a ajuda da Rússia e aí dá um golpe mortal nos Rothschild. Rothschild não esperava por essa. Ele não tinha a menor ideia. Ó, aqui nós temos a Rússia e a China em roxo, e aqui nós temos o resto do mundo. O que a família Rothschild não esperava era que a União da República Socialista Soviética, que já está escrito, ó, União Soviética, acho que dá para vocês verem, a China adota. A China adota. Ou seja, a Rússia exporta o seu sistema para a China. Ao exportar o seu sistema para a China, o dinheiro todo está na Europa. São essas colunas. Mas a União Soviética, unida à China, ela vai ter a mão de obra que ela precisa, e essa mão de obra vai fazer com que ela se torne uma grande potência. Então, agora ela pode sustentar a Polônia, o lápis de novo, ó. Agora a União Soviética, com a ajuda da China, ela pode sustentar, ó, a Albânia, a Bulgária, a Romênia, a Iugoslávia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, e assim ela se torna, de fato, aquilo que os Rothschilds não queriam que ela se tornasse, graças a um homem que tem feito. Ele é um camponês, mas esse camponês decide comprar uma briga, né? Lutar contra o tio Sam.
Enquanto o Tio Sam é o símbolo da conquista mundial pelos Rothschild e pela dívida, porque os banqueiros conquistam a Europa toda, mas vê que a Rússia está fora. A Rússia não está dentro desses países endividados. Aqui é a lista das dívidas. Eles empobrecem a Europa depois da guerra, a Europa passa a tomar dinheiro emprestado a eles e se torna, por isso que estão agora enrolados até o pescoço. E quando o Rothschild diz, resista, 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 se matem, mas matem Putin. E eles obedecem, porque a dívida que eles têm com os Rothschild é enorme, a começar pelos Estados Unidos, que é o maior devedor. Ainda não encontrei o Ho Chi Minh, mas vou encontrar. Então, a China dá um golpe. A China decide que vai aceitar a proposta da Rússia de se unirem em um único continente. Achei, está aqui. Aqui está a cara do homem. Ele é um camponês, mas ele tem peito, tem coragem, e ele decide que os chineses não vão trabalhar para os ingleses, não vão consumir ópio, não vão ser escravos da Inglaterra, dos Rothschild. Ele faz uma revolução. Essa revolução é com a ajuda da Rússia. Então, o continente asiático se torna uma potência, possibilitando Alexander Dugin, o grande mago que substitui Rasputin, opor a Eurásia com a União Atlântica. O atlanticismo é o imperialismo, é o império do Rothschild. E aqui ele faz a China e a Rússia e os países próximos que vão se opor. Divide o mundo em dois. Aos países asiáticos e os países do Atlântico. Por essa Rothschild não esperava. Aqui está de novo a cara do homem, o chinês, que vai aceitar a ajuda da União Soviética e vai mobilizar os camponeses. Está vendo? Aqui é um camponês simples, mas estão armados até os dentes e vão tomar a China. A China está aqui no meio. Deixa eu pegar o lápis de novo. A China está aqui no meio. A União Soviética está aqui. Apesar de estar quase quebrada, a União Soviética se une à Mongólia, se une ao Tibete, à Manchúria, e tudo isso passa a constituir um único continente, chamado ASEAN, ou seja, asiático. O Nepal, a Índia, a Birmânia, a Tailândia, a Coreia. Então, a União Soviética dá um golpe, dá um contragolpe. Ela estava debaixo dos pés do Rothschild, mas no momento em que ela une-se à China, ela funda a União Asiática, que tem uma população enorme, e com o braço dos chineses que deixam de obedecer à Inglaterra, portanto a Rothschild, o continente asiático passa a oferecer um grande perigo, passa a ser um grande perigo para a casa dos Rothschild. Então, os Rothschild percebem que se fuderam. Então, agora é para valer. Agora a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai ter que ser isolada, porque agora ela está com a China. Agora a China e a Rússia se uniram em um único continente chamado ASEAN. Eles fazem um cinturão chamado Cortina de Ferro, para que a Rússia não exporte o comunismo para o resto do mundo. Mas, curiosamente, quem tinha introduzido o comunismo na União Soviética foram os judeus, lacaios de Rothschild. Não é curioso? Então, eles deram um tiro no pé. Quando eles pensaram que transformariam o Império Russo no Império Soviético, tá vendo? Eles pensaram que, matando Rasputin e matando os Romanov, eles transformariam o Império Russo e o czarismo no Império Soviético. Acontece que o Império Soviético vai pegar a China
e vai se tornar independente. E até hoje eles não conseguiram botar o pé nem na China, nem na Rússia. Estão tentando, não vão conseguir. Eles têm peito. Eles têm peito. Então, o golpe é dado, mas não dá certo. Então, vamos mostrar de perto. A União Soviética é sobrecarregada e quebraria. Aqui nós temos, União Soviética com a Bulgária, com a Romênia, com a Iugoslávia, com a Albânia, com a Hungria, com a Polônia, com a Letônia, a Estônia, a Finlândia, tudo isso aqui, né? Só deixa de fora a Alemanha, a Tchecoslováquia, tudo isso pertencia à União Soviética. Por isso que Putin quer de volta. Ele tem direitos? Tem, porque se os sionistas que saíram da Palestina no ano 70 depois de Cristo, 1940 depois, eles querem, então, a União Soviética, que tinha esses países no Pacto de Varsóvia em 1910, então, de 1910 a 1999, é muito menos tempo. Logo, eles acham que têm direito. Agora, dois pesos, uma medida. O mundo acha que os sionistas têm direito à Palestina depois de 1940 anos que abandonaram. E Vladimir Putin, aqui da Rússia, não tem direito a esses países que ele deixou apenas de 1910 a 1999. Então você vê a desmesurada propaganda sionista, como é que ela faz, e faz da cabeça, porque a mídia é dela. Mas Vladimir Putin e a China unidos não serão vencidos. Podem ter certeza. Então agora nós estamos tendo uma batalha. Essa batalha nós não sabemos qual vai ser o desfecho, mas agora está explicado. Então o grande problema é os Estados Unidos têm todo o dinheiro do mundo. Esses cifrões quer dizer os países que eles sustentam. E a Eurásia está fora, essa coisa em branco aqui, A China e a Rússia estão fora. Eles não emprestam dinheiro. Então, eles pensam que eles vão vencer a Eurásia, mas Ho Chi Minh, quando morre, Mao Tse Tung toma o lugar dele e faz a grande revolução que vai fazer com que a China e a Rússia se transformem no maior perigo para os Estados Unidos. E aqui nós temos mais uma vez, vejam bem, tudo isso aqui se torna um único continente. A população passa a trabalhar para a Rússia. E aí a Rússia consegue sobreviver. Com o nome de uma das repúblicas socialistas soviéticas até 1999, quando o Gorbachev diz que ela não tem condição, está quebrada. Ela está quebrada, mas ela tem armamentos atômicos que ela fez nos bons tempos e é capaz de enfrentar os Estados Unidos. Então, agora, os Rothschild estão com o abacaxi na mão que eles vão ter que descascar. É o que está acontecendo agora, minha gente. Então, ao contrário do que o professor Marcílio Dias fala aí, então, a questão entre Vladimir Putin e a Ucrânia e os Estados Unidos não é a tomada o golpe de Estado da Praça Maidan. A questão é maior. A questão é porque os judeus derrubaram o czarismo, achando que com isso a União Soviética seria da Rússia, seria dos Rothschild. Então sustentam, cada pilha dessa é dinheiro, sustentam o mundo todo europeu, mas não dão um centavo para a Rússia e a China, que estão aqui em cima.
Não tem uma pilhazinha dessas, ó, tá vendo? Não tem. Eles reconstroem a Europa depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Mundial, por isso a Europa deve o rabo a eles. Aqui está outra maneira. Mas a Rússia não deve. A China não deve. E aí, o grande perigo vai ser esse aqui, ó. A Rússia vai reclamar esses países. Estão vendo aí o nome? Não vou reler. Tudo isso era da Rússia. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Rússia. Tudo isso era da Rússia. Então, quando Putin quer de volta esses países, ele está exigindo o que era dele em 1910, do czar, e em 1990 e 99, o mundo diz que não é mais. E ele diz, pelo menos a Ucrânia é, porque o Mar de Azov é o único que não congela no inverno. Mas o mundo não considera que é. Olha, gente, de 1910, o Pacto de Varsóvia, até 1999, são 80 anos. E de 70 anos antes, depois de Cristo até 1945, são 1940 anos. Então, como é que os judeus têm direito à Palestina depois de 1940 anos que abandonaram ela? E Putin não tem direito a esses países depois de 40 anos em que ele não pôde governá-los. É só na cabeça dos sionistas. Mas Putin está lutando. Não quer tudo, porque ele não tem como sustentar. Mas a China está com ele. E aí, agora, o grande problema dos Rothschild, que eles criaram. Fizeram a União Soviética. Agora tem que fazer um cinturão para proteger a Europa da União Soviética. Mas a União Soviética conseguiu uma coisa, um feito notável. Ela se uniu à China. E aí, embora seja pobre, embora não tenha dinheiro, ela tem o braço de trabalho chinês. E a China tem gente pra cacete. E aí esse povo vai trabalhar, o povo chinês vai trabalhar e os dois vão fazer uma parceria. A China vai ajudar a Rússia vai ajudar a China. Tá vendo, ó? Aqui está a Rússia, aqui está a China. Os dois fazem uma parceria, estabelece-se o sistema comunismo na Ásia. Com isso, o Japão aqui fica no meio e se vende aos Estados Unidos. Com isso, Rothschild não contava. Por quê? Porque quem transformou o Império Czarista na União Soviética foram os judeus com seu ouro. Vou provar. Vou mostrar aqui o que é que foi feito. Eu tenho todos os dados. Está aqui, minha gente, é o Atlas Geopolítico. É um livro absolutamente produzido pelo Ministério da Educação e Cultura. Está vendo? Então, editora Scipione. Vou mostrar a vocês como é que esse homem aqui entrou na Rússia no dia em que Trotsky, nome falso para Bronstein, ele, de trem, durante a noite, viajou da Alemanha até Moscou e as células comunistas bolchevistas já tinham matado Rasputin e já tinham chacinado a família Romanov. Ele toma conta. E ele é tão simples, porque enquanto Ho Chi Minh, chinês, camponês, dorme com os soldados no campo, ele ocupa o Palácio dos Czares. Ou seja, ele ocupa o Palácio Imperial. Você vê que ele é extremamente burguês e elitista, ao contrário de Mao Tse-tung e Ho Chi Minh. Mas quem vai financiar ele? Os bancos que vão achar que vão sair lucrando. Então, na Revolução Comunista, nós temos aqui os dados. Nós vamos ter aqui, os números estão à minha disposição, vou passar para vocês. Quando Lenin entra na União Soviética, vocês têm aqui os dados, ó, tem judeus, 447 judeus do lado dele,
tem 43 lituanos, tem 30 russos, tem 13 armênios, tem 12 alemães, tem 3 finlandeses, tem 2 polacos, tem 2 georgianos. Geórgia aqui não é dos Estados Unidos não, é da Rússia. Tem 1 tcheco e 1 húngaro. 447 judeus. E quem é que está sustentando essa revolução? Quem está sustentando essa revolução, segundo o Serviço Secreto americano, são alguns bancos que o governo americano descobre e proíbe eles de fazerem isso. Então, existe aqui um documento mesmo, através do qual o Serviço Secreto americano descobre que os banqueiros Schiff, Warburg e outros estão financiando o comunismo russo. E aí o que é que eles fazem? Eles descobrem então que o comunismo é financiado pelos banqueiros capitalistas. E aí o documento é oficial, só preciso apresentar a vocês ele, já apresentei antes. E quando o Serviço Secreto americano descobre que os financistas da União Soviética são banqueiros judeus, eles bloqueiam o dinheiro que sai desses bancos para a União Soviética. Porque para os americanos não interessa que a União Soviética se torne muito grande. Eu quero achar aqui o telegrama, eu tinha marcado. Esse telegrama é importante, é do Serviço Secreto americano e está descoberta a trama. Então, são Schiff, os Warburg, são os Kuhn e Loeb, e aí esse telegrama denuncia que a maçonaria unida ao judaísmo, como Leandro de Poncet diz, é quem está, vendo? É o poder oculto por trás da maçonaria ao judaísmo, é quem está financiando o movimento comunista em Moscou, mas eles vão se ferrar. Por quê? Porque Moscou termina ficando independente com a ajuda da China. Aqui está, ó. Vou ler. Em princípio de 1919, o Serviço Secreto dos Estados Unidos da América do Norte entregou ao alto delegado da República Francesa, nesse país, um memorial no qual categoricamente se assinala a participação dos principais banqueiros na preparação da Revolução Comunista Russa. Telegrama número 76.186, transmitido pelo Estado-Maior do Exército, segundo gabinete. Em fevereiro de 1916, soube pela primeira vez que na Rússia se estava fomentando uma revolução. Descobriu-se que as pessoas e firmas que a seguir se mencionam estavam implicadas nessa obra de destruição. Jacob Schiff, judeu. Kuhn, Loeb e companhia, firma judia. Direção-geral, Jacob Schiff, quero mais, o braço direito de Rothschild. Felix Warburg, Otto Kahn, Martina Schiff, Jerônimo Hansauer, Guggenheim e Max Beethoven. Em princípio, em 1917, o poderoso banqueiro Jacob Schiff começou o projeto Trotsky, que é o nome dele, na verdade, é Bronstein, judeu e franco-maçom, cujo verdadeiro nome é Bronstein. E aí, os governantes americanos honestos, o Congresso ainda tinha vergonha, o Congresso americano proíbe que esses bancos mandem dinheiro para financiar o comunismo na Rússia. Mas a essa altura a Rússia já não precisa. Agora a Rússia já é, junto com a China, a grande potência que vai... Lenin jamais pensou nisso. Ele jamais pensou que ele estaria criando uma nação que seria autônoma, independente, produziria armas atômicas
iguais e agora maiores e mais poderosas que as dos Estados Unidos, e com a ajuda da China, agora estão dando um trabalho danado. Então, minha gente, aqui nós temos o Pacto de Varsóvia. Vamos deixar para o próximo. Vamos ver como é que agora é no último capítulo. Já chegam 45 minutos. Vamos mostrar agora como é que a OTAN se forma, como é que como é que se chama? As Nações Unidas se formam para tentar conter o poder de Vladimir Putin e de Xi Jinping. Isso vamos deixar para o próximo capítulo. Está aqui. Então, por essa eles não esperavam. Ou seja, eles criam uma cobra no quintal. E agora eles estão enrolados. Porque Vladimir diz: quem tem as armas atômicas que eu tenho, não perde a guerra. Essa foi a última frase dele. Vamos então encerrar, agradecer a vocês e mostrar como é que o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele não vai ceder a Ucrânia em nenhuma hipótese. Até o próximo.